O Expedito estava me falando aqui o seguinte, que final de semana ele estava super feliz, porque, enfim, podia tocar a sua vida, vida política foi travada ali num determinado momento. Quanto tempo o Expedito pendurado? E de fazer aquilo que eu sempre gostei na minha vida, Léo. Eu faço hoje política praticamente todos os dias, levanto de manhã, atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, dialogando, discutindo, conversando, ouvindo reclamações, ouvindo críticas às vezes, que é natural e é normal isso. Eu não quero só receber elogios, não quero só receber aplausos. O político tem dessa coisa, né? Só quer... Tem que saber apanhar também, né? Lógico, você também tem que saber, de repente, retroagir. Você tem que saber dar um passo para trás. Eu fiquei contente, fiquei satisfeito com essa decisão do TSE. Eu vim acompanhando. Na verdade, o TSE essa agora foi indefinitiva, porque o TSE já tinha votado praticamente já 2 vezes sobre essa matéria. Um resultado de 4-3, outro resultado de 3-4. E aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aí eis que no sábado eu recebi uma ligação do doutor Diego e do Márcio, exatamente desse resultado de um vereador que foi eleito. Ele teve a sua pena em 2004, então, na verdade, ela terminaria em 2012. E ele foi eleito, não assumiu o mandato, recorreu, e de uma decisão onde o Marco Aurélio foi o relator deste recurso, entendeu-se que a decisão é do fato. Ou seja, eu fui candidato no dia 1º de outubro de 2006. Fui penalizado por 8 anos. Venceria, então, no dia 1º de outubro de 2014. Como as eleições acontecerá no dia 5, é óbvio que eu vou poder registrar a nossa candidatura. Bom, Expedito, esse assunto já foi resolvido. A gente tem aqui a informação do próprio advogado, mas foi feita alguma outra consulta em nível de tribunais para saber se realmente está certo isso? Não. Nós não fizemos consulta nenhuma, até porque... É desnecessário. É uma decisão que é jurisprudência, entendeu? Então, não fizemos nenhuma consulta, não sei se é o caso de fazer alguma consulta, não acredito nessa... Porque já é uma decisão. Então, você se consulta quando você não tem uma decisão. Quando você já tem uma decisão tomada, uma jurisprudência criada... Bom, você já esperava... Tá morta a cobra. Você já esperava essa solução, da outra vez que você esteve aqui conosco, já. A coisa de comentei com você, inclusive. Não, eu acho que isso vai ser resolvido esse ano, está chegando a hora. Acompanhei com o Cássio Cunha Lima, eu vi você falando aqui da Paraíba. Isso. Acompanhei com o Cássio Cunha Lima, porque já que havia em curso esse processo para ser julgado, então vamos esperar primeiro o julgamento deste processo. Caso o julgamento seja desfavorável, aí sim o partido, porque eu como candidato ou como cidadão, eu não posso fazer a consulta nos tribunais, mas o partido político pode. E essa consulta seria no TSE, mas não há necessidade. Expedito com a ficha limpa vai colocar o nome para ser candidato ou não para o partido? Com certeza, eu vou... Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. Eu disse para você aqui, Léo, na vez passada, que o PSDB não tem mais dono. O PSDB antigamente, que era um partido considerado um partido de família, como muitos partidos ainda aqui no estado, o PSDB hoje é um partido diferente. O PSDB hoje, cada liderança tem lá o seu pedacinho de liderança dentro do nosso partido. Então, o PSDB hoje não adianta eu chegar e falar, eu sou candidata A, candidata B, candidata C, que não é assim. Nós vamos discutir isso internamente dentro do partido. Colocar o meu nome, oferecer o meu nome ao partido é uma decisão interna corpus. É uma decisão que nós vamos, com certeza, haveremos de colocar o nosso nome lá na hora que for preciso. Você deve sair candidato a Senado ou a governo? Ô, Léo, você, na vez passada, você me apertou nessa questão. Isso. Né? Para que se eu fosse candidato ao Senado ou candidato ao governo do Estado. E eu falei para você, Léo, você vai ficar sem essa resposta. Não foi? Bom, dessa vez eu já posso... Dessa vez você vai ficar de novo sem a resposta. Porque, Léo, eu vou deixar para tratar esse assunto. Primeiro, é um assunto interno que nós vamos discutir internamente. Então, eu vou começar a discutir esse assunto a partir de outubro. Tanto a questão do Senado, quanto a questão do governo. E é óbvio que nós vamos, na hora em que a legislação eleitoral nos permitir, aí sim nós vamos estar falando da nossa
aí da nossa candidatura. Mas primeiro, Léo, eu queria ter essa certeza da Justiça Eleitoral. Eu sempre disse isso. Tá. Primeiro eu quero ter a certeza da Justiça Eleitoral. Vamos conversar um pouco. Tivemos, avançamos. Vamos conversar um pouquinho mais. O PSDB faz parte da base de sustentação do governo Confúcio Moro. Não, eu não diria faz? para você. Eu não diria para você que faz base, que faz parte da base de sustentação. Nós temos 2 deputados estaduais na Assembleia, que os 2 deputados estaduais defendem o governador na Assembleia Legislativa, fazem parte do bloco de sustentação. Uhum. Mas não por conta de cargos que o PSDB participa da administração, que a escolha do secretário de Agricultura não foi uma indicação do partido, não foi uma indicação do PSDB, foi uma escolha pessoal do governador. Perfeito. Vamos lá, então. Considerando que você vai estar em condição de disputar qualquer cargo que você queira, em função da ficha limpa, para que lado caminha mais a sua preferência? Voltar ao Senado ou partir para ser governador, que era alguma coisa tida como líquida e certa naquele momento passado, quando você disputou? Léo, você conhece aquele bichinho de pé? Eu sei. Você tá igual. Eu sei. Você quer me arrancar alguma coisa aqui? Não, mas essa é a minha função. Tá certo. Olha, Léo, na hora da escolha, da decisão, eu, Expedito Júnior, é lógico, se você perguntar assim para mim, Expedito, qual seria a sua vontade hoje? Era ser senador da República ou ser governador do Estado? Eu gostaria de retornar para o Senado, eu, Expedito. Mas eu não decido só. Eu não vou falar por mim sozinho. Hoje nós temos aí, além dos filiados, eu tenho gente, independentemente de vários partidos políticos, de várias correntes políticas, que discute política. Aqui mesmo hoje, você presenciou. Quando eu cheguei aqui, a maneira como que eu fui cumprimentado. E isso é no estado inteiro. Quer dizer, então, essa discussão, ela não vai passar só por mim. Ela vai passar por toda além da discussão interna do partido e extra-partido. Bem, gente, é o seguinte. Considerando que a gente tem muito tempo ainda pela frente, eu não vou falar nem candidatura nem pré-candidatura. Mas é o seguinte, o jogo está aí para ser jogado. Expedito, vamos então pular para esse... O importante é que nós estamos prontos para isso. Isso. Quer dizer, pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode ser que você se decida até, não estou afim não, vou para outro lado. Vou cuidar continuar caminhando cuidar da empresa, cuidar das minhas coisas. Perfeito. Expedito, vamos pular para esse momento que vive o país agora. Brasil está vivendo alguma coisa que... O Brasil está sendo passado a limpo, né, Léo? Será? Está. Está, e tem muito político que ainda não percebeu isso. Tem muito político ainda imaginando que, não, isso aí é um vendaval que vai passar e daqui a pouco volta tudo ao normal. Expedito, onde é que estava guardada toda essa revolta? No freezer? Onde é que o pessoal guardou tudo isso e por que veio à tona agora? Por causa de 20 centavos lá, 2 moedinhas desse tamanhozinho lá no... Não foi só por conta disso. Não foi só por conta disso. Isso aí foi a ponta do iceberg, isso aí foi o início. Ô, Léo, se você parar para analisar hoje, a classe política está 100% desacreditada. A classe política hoje, olha, não tem quase moral para falar quase nada em lugar nenhum. Hoje você para analisar. Você vai, o nosso judiciário, o nosso executivo. Nosso executivo são obras inacabadas e mais obras inacabadas. Eu não preciso sair daqui de Porto Velho para falar disso. Você agora há pouco mostrava aqui, acho que convidando aí para a missa de 7º dia. A Rua da Beira. Da Rua da Beira. Entendeu? Quer dizer, é uma obra inacabada. Eu não sei quem é o pai da criança, quem é o culpado, é a classe política. Você vai para os hospitais, os nossos hospitais, é o povo fazendo fila e não sendo atendido. Nós temos problemas praticamente nos 52 municípios do estado de Rondônia. Isso eu estou falando do meu estado, estou falando do estado de Rondônia. Aí, de repente, não tem dinheiro para fazer nada. Aí, de repente, aparece 1 bilhão e 500 milhões para fazer o estádio de futebol de Brasília, Mané Garrincha. 2 bilhões para fazer o Maracanã. Aí o povo, de repente, quando percebeu, opa, tem dinheiro então. Então, tem dinheiro para resolver os nossos problemas. Tem dinheiro para resolver o problema da saúde, tem dinheiro para resolver os problemas da educação, tem dinheiro para se buscar mais vaga, como disse hoje a Dilma, que vai abrir 11 mil vagas para curso de medicina, não vai precisar buscar médico lá fora, vai abrir isso aqui. Isso por quê? Porque o povo acordou, porque o povo cansou, porque o povo está indo para a rua. Você vê quando eu faço aqui uma crítica, é uma crítica construtiva, eu parto para o legislativo.
Ô, Léo, para que essa discussão da PEC 37? Me fala. Não tem sentido. Qual é o sentido? Ah, vamos discutir a questão da PEC, porque nós temos que diminuir aqui a maneira como o Ministério Público está agindo ou está deixando de agir. Gente, lá na Constituição. Isso é uma burrice, já está na Constituição. Outra coisa, num país como o nosso, onde o povo está na rua pedindo um basta a roubalheira, pedindo um basta à corrupção, aí um dos poderes que exatamente vem contribuir com tudo isso que o povo está pedindo, que é o Ministério Público, combatendo a corrupção, aí tem uma PEC para diminuir. E olha, o grande erro disso tudo, por conta dessa criação da PEC 37, nós estamos colocando Polícia Civil, Polícia Federal contra o Ministério Público do Estado. E isso não existe. Não tem nenhum problema entre Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Eu acho que esses três poderes têm que trabalhar integrado. Tem que desvendar realmente os crimes, tem que ir a fundo. E é isso que a classe política tinha que fazer. Aí não. Levam a discussão PEC 37, PEC 33. Você conhece a PEC 33? Outro absurdo. Né? Não, a bem da verdade, Expedito, é o seguinte, nós estamos aí já na PEC número 65, se eu não me engano, a PEC a emenda constitucional 60, já chegou lá. PEC tem mais, mas já estamos com mais de 65 emendas à Constituição. Uma Constituição que é de 1988. Hoje eu vi assustado uma proposta de se criar uma Assembleia Constituinte específica para se votar essa PEC. O que está vendo? Parece que o Brasil perdeu a fé em si mesmo, ou a política perdeu a fé em si mesma? Olha, eu ouvi a fala hoje da presidenta Dilma. Ela gosta de ser chamada de presidenta Dilma. É. Eu ouvi a fala dela hoje. E quando tocar na PEC 37, ela, esse assunto não é meu. Toma que o filho é dos outros, o filho não é meu, isso é do Congresso Nacional. Quando tocaram sobre a questão da cura gay, toma que esse filho não é meu. Isso não é projeto do Planalto, do Palácio do Planalto, isso é projeto do Congresso Nacional. Então, Congresso Nacional que dê conta, o Congresso Nacional que responda sobre isso. A reforma política, então vamos fazer agora um plebiscito. E a reforma política, por acaso, é de responsabilidade do Palácio do Planalto? Não. A reforma política é de responsabilidade do Congresso Nacional. Mas o que está acontecendo hoje? Infelizmente, e eu dizia isso quando eu estava lá no Senado, o Congresso Nacional hoje não está legislando, não tem coragem de colocar a mão na cumbuca e legislar. Aí o que vai acontecendo? É o TSE que vai legislando pelo Congresso Nacional, é o Supremo que vai legislando, é o Palácio do Planalto com medidas provisórias que vai legislando. E de forma absolutamente necessária. Expedito, o senhor acha que está na hora de renovar o quadro lá em Brasília e aqui em Rondônia? Quem pergunta é o Paulo de Alta Floresta do Oeste. Quem lhe mandou um abraço há pouco foi o Fogoió lá de Vilhena. Expedito, sou sua eleitora fiel aqui em Ouro Preto. Estamos à sua disposição. Sandra Costa, Ouro Preto. Bom, tá aí mais uma pergunta. Tá na hora de renovar aquilo lá? Você percebe que a renovação ela é quase que constante. A renovação sempre acontece. Eu não digo para você que está na hora de fazer a renovação, porque a renovação ela acontece, é natural, ela acontece naturalmente. Seja no legislativo, seja no executivo. E o povo tem a oportunidade de fazer isso. Não sou eu que vou dizer isso, porque quem vai dizer é quem tem aquele papelzinho quadradinho, que é o título, que ele vai no dia da eleição lá, e ele dá o cartão vermelho para o político que não trabalhou, ou, infelizmente, às vezes, acontece dele manter aquele político. Agora, isso é uma decisão não adianta eu, Expedito, falar, olha, tem que renovar isso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Porque isso é uma decisão popular. E nós vivemos num país democrático, onde o povo tem o direito de escolher os seus representantes. Expedito, você ficou durante quanto tempo fora do Legislativo? Você era senador, teve que sair, não pôde Deputado disputar. Federal, eu saí em 2008. Isso, ficou aí de 4 anos. Nesses 4 anos, como é que você julga esse Legislativo? Essa nossa bancada federal, o Legislativo de uma forma geral, olhar o Senado hoje e ver aquele Senado que você participou e esse Senado de hoje, quais são as diferenças básicas entre um momento e outro? Eu acho que o Legislativo, e quando eu estava lá eu já falava isso, Léo, e eu torno a repetir, o Legislativo se distanciou do povo. Eu dizia para o
na época, o Sarney, o Renan, que eram as lideranças, o Romero Jucá, que eram as lideranças maiores do Congresso Nacional. Olha, está na hora de nós votarmos aqui projeto que o povo quer que vote. Nós temos aqui um monte de projeto encalhado, engavetado, guardado nas gavetas aqui, que beneficia a sociedade, que beneficia a população brasileira. O projeto do mototáxi foi um. O projeto não é do Expedito, era do senador Mauro, lá de Goiânia, mas estava adormecido. Alguém tinha que chegar lá, chacoalhar ou retirar aqueles processos das gavetas e colocar para votar. Transposição não era um projeto meu também, não. Transposição era um projeto da senadora Fátima Cleide, mas estava engavetado. A questão do Beron, eu cheguei lá do zero, peguei a questão do Beron e colocamos a questão em discussão, aprovamos. Está hoje, se tem a possibilidade de ser discutida no Supremo, é porque o Senado aprovou a revisão da dívida. Não queríamos dar calote em ninguém. Não dizíamos que nós não devíamos aquela dívida, mas nós gostaríamos de pagar exatamente o que era correto, o que era certo. E eu acho que está faltando isso para o Congresso Nacional. Tem hora que se discute projetos lá, como eu acabei de falar alguns aqui. É perca de tempo se discutir PEC 37, PEC 33, homofobia. Cura gay, você discutir esses projetos sem a participação popular. Tem projeto, Léo, que você tem que ouvir a sociedade. Então nós vamos ter que fazer um plebiscito. Não sei de que maneira que tem que ser feito, mas você tem que ouvir a sociedade. Não é porque você ganhou lá ali um alvará, ser representante, para ser o seu representante lá em Brasília. A procuração, a procuração, para ser o seu representante lá em Brasília, que você vai achar que você vai chegar lá e você vai decidir tudo pela população brasileira. Tem um ilustre amigo nosso aqui, o ex-senador e ex-deputado federal Hernandes Amorim, disse que é a favor da PEC 37. Pergunta ao senador Expedito se ele é a favor ou contra a PEC. Já disse aqui que... Eu já disse. Já respondeu. Eu estou bastante a cavaleiro para falar sobre isso, porque o meu PSDB, o partido, fechou questão dessa questão. Eu falei aqui já da vez passada. Meu ilustre conterrâneo, o Amorim. É meu amigo, uma grande liderança ali na região... de Ariquemes. Vale do Anari. Aliás, a grande região hoje no estado de Rondônia, o Amorim. Amorim que, esse daí, ele diz assim, eu era empregado doméstico lá em Salvador. Eu sei, eu vi. Você conheceu? Conheci, era lá no Garcia, perto do colégio, lá do... esqueci o nome do colégio aqui agora. Mas na rua Léo Gildo... E certamente vai voltar agora. Vai voltar agora. Tá faltando cabelo branco no Legislativo? Em mim tá sobrando, né, Léo? Não. Você já... Depois que eu completei os 50... Mas tá faltando... Às vezes eu fico olhando ali assim... Léo, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Tá faltando renovação? Tá faltando juventude para lá para dentro. Para chacoalhar, para acordar. A campanha do Senado, eu brincava sempre lá. Por que a campanha do Senado é diferente da Câmara? A campanha da Câmara você quase não escuta ela tocar. E a campanha do Senado, ela toca bem alto. Você já percebeu? Já. Por que era aquilo? Você sabe? Não sei. Era para acordar, porque os senadores, eles... Dormem. Já a idade avançada, entendeu? E na Câmara já é diferente. Então, está precisando disso. Está precisando dessa renovação. Sangue novo. Esse projeto aí foi mais de 1.300.000 assinaturas. Isso. Foram entregar pessoalmente no Congresso Nacional e as coisas aconteceu. Essa lei, não tem político que pode... Eu estava lá, inclusive, votei. Votei favorável a essa lei. Não tem político que pode dizer que... eu defendi essa lei. Não, a lei foi na marra, a lei foi do povo. E agora estão querendo mexer nessa lei. E eu também, como eleitor, que fui penalizado por ela... E ficou quieto? Entendeu? Sou contra. Não chiou muito, não, né? Não. Foi até um determinado ponto. Não. Eu me lembro que tinha uma hora que você disse assim, olha, se eu quisesse, eu poderia ir mais. Mas não vou, não. Você estava chegando lá em Ariquemes, eu conheço essa história, quando você recebeu a ligação... Eu arrastava aquilo um pouquinho lá no Senado. Dava mais segurava. Tempo. Mas eu senti que não era o momento mais. Eu ouvi muitos amigos meus que disseram, Expedito, Zé Agripino é um. Zé Agripino me ligou, ele estava em Washington. Ele foi Expedito. Se você quiser, vai. Mas se não, tipo acho assim, que não. Né? Vai. Até aqui nós tivemos junto, mas agora não. Expedito, a gente falou aqui há pouco a respeito daquele legislativo que estava lá, e você já me disse aqui que há necessidade de uma renovação de gente nova. Essa moçada que está aí na rua, aí, essa rapaziada... Não, Léo, presta atenção, olha. Você está falando do legislativo, tem alguns assuntos que eu esqueci aqui ainda de... Fala. Léo,
Olha a Você esqueceu de aberração. mandar um abraço. Você esqueceu de mandar um abraço ali, o pessoal tá. O Paulo PP, que é seu assessor para assuntos de mototaxista. Estão ligando aqui, então é verdade. O Paulo é o assessor para essa categoria. É verdade. Ô, Léo, veja que o Congresso às vezes não tem o que se discutir, que estão discutindo no Congresso Nacional, e eu até encontrei uma amiga sua, uma companheira sua, que ela é da Rede Globo, principalmente da Globo News, e ela até brincou comigo, falou: Expedito, pelo amor de Deus, não tem o que se discutir nesse Congresso, estão se discutindo agora castração química. E é um projeto lá do seu estado, Expedito, do senador, lá, a Cristiane Lobo. Cristiane Lobo. Ela que falou, ela conversando comigo. Uma das figuras lá no cafezinho do mais Senado. queridas dessa área. Com certeza, admiro muito, gosto muito dela. E outra coisa, você veja bem, nós falando aqui às vezes de renovação, da juventude, dessa garra. Ô, Léo, para pensar um pouquinho. Hoje você vê o povo na rua, o povo brigando, o povo pedindo mudança, pedindo transparência, pedindo coerência, pedindo respeito acima de tudo. E eu tive percebendo, o nosso distrito aqui de Jaci, Paraná, estava fazendo algumas reivindicações, inclusive uma delas pedindo por mais segurança. Léo, eu tive fazendo o levantamento, e aí entra essa questão do Poder Legislativo, que o Poder Legislativo às vezes tem que mudar também, tem que dar a sua parcela de contribuição. A nossa Assembleia Legislativa tem um projeto que foi aprovado aqui para os ex-governadores, e nós temos um aí de 7 anos e 3 meses, que é de acordo com o tempo de mandato, se foi 4 anos, se foi 8 anos. Nós temos o ex-governador de 7 anos e 3 meses e o outro de 7 meses, que é o Caula e o Cassol. E o Estado, um Estado igual o Estado de Rondônia, que quase passa dificuldade por tudo. Bancar segurança mais do que em 16 municípios do Estado de Rondônia, onde não tem. Essa família praticamente sozinho consegue mais segurança do que em 16, 17 municípios, ou mais de 20 municípios do Estado de Rondônia. O Cassol sozinho tem 16 segurança, pago pelo Estado. Quem banca isso, Léo? É você, você que está em casa me assistindo, é o telefone celular, é o carro, é o segurança que quando se desloca daqui para Brasília com diárias. Isso é um absurdo. Isso é um projeto que tem que acabar. Então, essas revisões que têm que ser feitas, seja no Poder Legislativo, às vezes municipal, no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal. Nós temos que votar projetos, não que vão contra a sociedade, mas projetos que a sociedade entenda que é importante ter o legislador, o legislativo. O presidente Dilma ontem fez uma fala, um discurso meio água com açúcar. Falou aquilo que o povo precisava ouvir. E hoje à tarde, ela fez uma reunião e nessa reunião ela propôs enviar ao Congresso Nacional a sua intenção, não sei como é que ela faria, um projeto de lei para um plebiscito. E nesse plebiscito se discutir a reforma política no Brasil. Todo mundo sabe, a classe política está careca de saber que precisa fazer a reforma política. E por que plebiscito? A reforma política não precisa do plebiscito. Esse é um assunto que eu entendo que você não precisaria chamar a sociedade. Esse assunto, todo mundo está sabendo que precisa fazer a reforma. O Congresso Nacional tem que começar a trabalhar, tem que começar a legislar, tem que ter coragem de enfrentar. Agora, financiamento público de campanha. Ah, não é bom. É bom do jeito que está, porque aí eu busco na empresa tal, na empresa tal, na empresa tal. Quer dizer, vai indo o tal do compromisso, o tal do jeitinho brasileiro. E isso acaba. Expedito, 513 deputados. Há a necessidade de todo esse povo, já que quem decide, na verdade, é a liderança. Ou a gente acha, vai imaginar aqui que um deputado federal que foi puxado pelo Tiririca vai fazer alguma coisa lá dentro? Ô, Léo, eu até acho que, de repente, poderia... A tua colocação pode ter nexo, mas, veja bem, o mínimo de parlamentares representando o Estado são 8 parlamentares. Isso. Nós chegamos ao Estado de São Paulo, que é o maior, com mais de 60. 70 mas, por aí. Quase 70, né, parlamentares. São Paulo e Minas Gerais. Agora, aí é desproporcional. Quando se coloca alguma coisa em discussão, nós temos que reunir todo o Norte, trazer o apoio do Nordeste e ainda do Centro-Oeste para nós poder competir com São Paulo, com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, aí há uma desproporção. No Senado não há.
No Senado, se nós temos 3 senadores... Estamos conversando. Em Rondônia, nós temos 3 senadores em São Paulo. Não seria o ideal, então, para a casa... Teria que nivelar, teria que... dar alguma coisa dentro disso aí, assim. Aliás, estão pensando em mexer lá, mas mexer para aumentar aqui, eu acho uma bobagem que não tem mais tamanho. Se não nivelar, não tem como. Judicialização da política do Brasil. Você falou aí que quando o legislativo não faz, o juiz vai lá e faz. E com certeza. Por favor, se vocês tiverem SMS, pode ir soltando aí, gente, do GC. Pode largar aqui pra gente. Se tiver pergunta para o Expedito, aproveita e manda, porque está na hora. Expedito, qual a sua posição sobre o atual modelo da educação brasileira? É o Roberto Gurgel, lá de Ariquemes. Boa noite, Ariquemes. Expedito, o senhor é a favor ou contra a PEC 37? Marcos de Porto Velho. Marcos já acabou de responder, mas fica lá a resposta para Ariquemes. Eu acho que o modelo da educação, eu tratei muito isso na época, na minha campanha política. Inclusive, isso fazia parte do nosso programa de governo. O que eu acho que hoje nós teremos que fazer, a classe política, nós teremos que trazer o modelo lá, hoje não tá servindo, está lá embaixo a nossa educação. Nós temos que nivelar e puxar aquelas que estão lá embaixo, trazermos aqui para um patamar onde nós temos condições de oferecer um ensino de qualidade para nossas crianças. Nós temos que melhorar a educação do nosso Estado brasileiro, a educação do nosso Estado. Eu não vou nem entrar na questão de salário, porque isso aí era até eu querer tirar proveito aqui de uma situação. Não vou entrar nessa questão. O que nós precisamos ver é a qualidade de ensino brasileiro. Nós precisamos. Hoje, você acredita o seguinte, 25% é para ser gasto com a educação. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos são maquiados. Muita coisa ali é maquiada na questão da educação e não se investe os 25% da educação. Eu vi contas de prefeitos ser rejeitadas, rejeitadas não. O Tribunal de Contas, ele aconselha. Não aprovar. Ele aconselha. Quem decide isso é a Câmara de Vereadores. É bom seguir, né? Aonde eles decidem ali que não se investir os 25% da educação e a Câmara de Vereadores passa por cima disso. Vota independentemente de... Aí é o compromisso político, é o acordo político. Por falar em compromisso político, Expedito, você viu lá 5 pontos, 5 pactos que estão sendo propostos agora pelo governo federal. Pela Dilma. Você acha que isso é possível de se atingir? Porque, na verdade, é voltar a um ponto em que nós temos lá o pacto pela probidade. Ô, Léo, primeiro era para ela ter feito isso, ela e os governadores. Era para ter feito no dia seguinte da primeira manifestação, Léo. Eles ficaram assistindo, ficaram todo mundo quieto. Acho que achou que aquilo não ia dar em nada, foi só um Acorda Brasil, uma simples manifestação. Agora, quando eles viram que realmente 300 mil pessoas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando eles viram lá 100 mil pessoas na Avenida Paulista, aí, meu amigo, aí eles perceberam que o negócio estava mais embaixo. Aí eles perceberam que realmente tinha que fazer alguma coisa. Aí começou todo mundo, o São Paulo já abaixou o preço da passagem, já baixou o preço do metrô. Aí o Rio de Janeiro, o Paes, o prefeito e o governador já imediatamente já anunciaram. 13 capitais já anunciaram. Teu amigo Arthur Virgílio baixou o preço da passagem aqui antes dessa história. Para R$2. E antes do movimento. Exatamente. Quer dizer, era possível fazer isso. E o governador de São Paulo, o meu amigo Alckmin, era para ter feito a mesma coisa. Primeiro, esse era um problema da prefeitura. Ele poderia até chamar o prefeito para uma negociação, ajudar, desonerar alguma coisa que, de repente, o Estado entendia como há uma reivindicação para o governo federal para que reduza aí a carga tributária dos municípios, e isso é possível. Em que pese que nós vimos o ministro da Fazenda dizer que não pode mais diminuir mais nada, que... Não tem mais, mais gordura, né? Já está no limite, entendeu? Mas eu entendo que ainda é possível. E a gente só percebeu que é possível quando a sociedade foi para a rua, quando o gigante acordou. Expedito, eu vou ficar aguardando o dia em que você possa vir aqui revelar e falar. Eu acho que a gente vai... Quanto tempo a gente tem que esperar aí? O dia que o Diego me permitir, eu falo. Porque quando você começou a perguntar, o Diego já começou a... Já estava ali balançando o dedo, dizendo que não. Expedito, mais uma vez eu queria agradecer a sua vinda aqui, dizer que a gente fica muito feliz. É muito bom que todos nós
tivéssemos aqui todo mundo ficha limpa e em condição de disputar. É isso que a gente gostaria realmente. Eu acho que a disputa fica muito boa quando está desse jeito. Às vezes eu tinha muita pergunta, Léo, sobre a questão da ficha limpa e da ficha suja na minha campanha passada. É verdade. Você lembra disso? Lembro. Tinha nos debates. E eu não ficava constrangido em responder. Eu respondia de pronto, na hora, que eu era favorável à lei de ficha limpa. Agora eu vou te contar um negócio. Diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Você está com medo de linguiça. Você não fala nem a pau mais a respeito de candidatura. Antigamente você tinha mais coragem. Acho que não devo, né? Acho que não devo, acho que não é o momento. O momento está aí, é um momento diferente. Nós estamos vendo a população na rua brigando pelos seus direitos. Eu acho que não é a hora de falar em candidatura, não é a hora de falar em política. É a hora de fazer o seu dever de casa. É a hora de também dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, pelo grito na rua, pela voz rouca das ruas. Obrigado, Expedito. Obrigado. Prazer grande.